Professores, eu espero que vocês estejam bem. O meu nome é Gisane Rodrigues Pereira, eu sou professora de Educação Física. Já trabalhei com basquete e alto rendimento, trabalhei com basquete no ambiente escolar, da qual vai ser o nosso assunto de hoje. E hoje estou trabalhando no Núcleo de Esporte e Lazer. A minha aula hoje, ela tem como objetivo construir diretrizes pedagógicas para a prática do basquete no âmbito escolar. E para isso, a gente precisa rever alguns pontos da BNCC que já foram falados por minha colega nas aulas anteriores. O objetivo da nossa aula é construir diretrizes pedagógicas para a prática do basquetebol no ambiente escolar. Devemos levar em consideração que, como somos professores de educação física, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento das práticas corporais na sua diversidade, classificação e significação social. Precisamos dar uma lida na BNCC para nos apropriarmos dessa construção de uma forma mais certeira e assim facilitarmos o desenvolvimento do conteúdo para o nosso aluno. O basquetebol. O basquetebol ele foi criado em 1891 por um professor de educação física no intuito de construir uma modalidade que pudesse ser desenvolvida em ambientes fechados. Porque lá o inverno era muito rigoroso e automaticamente a prática deles era um ar livre com o beisebol e o futebol americano. O basquetebol ele é um jogo desportivo, coletivo, disputado entre duas equipes, 5 jogadores de cada lado, que tem por objetivo marcar pontos nas cestas adversárias. Mas eu também preciso evitar que a minha equipe leve pontos também. Nessa distribuição do basquete, eu posso dizer que ele pode ser ensinado na sua prática de duas formas. Uma, a nível de rendimento, e a outra, o qual a gente vai explanar de uma forma mais aprofundada, que é no âmbito escolar. O basquetebol de rendimento, ele tem a finalidade físico, tático, técnico, voltado para competição, para rendimentos. Então, eu preciso, não tem como eu não ser excludente nessa área do basquetebol. Eu preciso pegar os meus alunos mais hábeis para que eu possa desenvolver de uma forma melhor ainda, mais ajustada aos fundamentos do basquetebol. Introdução das regras na exatidão delas. E aí, dessa forma, eu acabo, como eu já disse, acabo sendo excludente, né? Então, é um basquete que ele pode ser ministrado, sim, na escola, desde que o professor tenha uma carga horária de treinamento desportivo, que aí vai ser em um outro horário diferenciado da educação física. E eu tenho o basquetebol escolar, né, que é aquele basquetebol que vai ser desenvolvido durante as tuas aulas de educação física. Ele é um basquetebol que ele integra os alunos na cultura corporal de movimentos, né? Então, eu preciso agregar, juntar os meus alunos da melhor forma possível para ser ministrado o desporto. E de que forma que eu posso facilitar isso? Eu preciso levar em consideração o que esse meu aluno está trazendo, o que ele tem de prática corporal. E não há uma melhor forma de eu ministrar isso, né, o ensino do basquetebol, se não for de uma forma lúdica. Forma lúdica eu consigo agregar aquele meu aluno que tem que ele é mais hábil, e eu também consigo trazer aquele meu aluno que não seja tão hábil, numa mesma aula, se unindo, se juntando para o desenvolvimento da disciplina em si. Continuando, dentro dessas diretrizes dos conteúdos, a gente precisa levar em consideração 3 dimensões. Uma que é a conceitual, a outra a procedimental e a outra atitudinal. A gente vai dar uma significação para cada uma delas e para que vocês possam entender melhor.
A conceitual. A conceitual é aquilo que o meu aluno precisa saber, definir, né? Por exemplo, no basquetebol, eu preciso passar para ele como é o jogo, né? O que ele precisa entender do que é uma bola dentro de quadra ou dentro do jogo e o que é essa bola fora do jogo. Eu insiro conteúdos, né? Defino as coisas para eles. O procedimental, ele entra naquela parte do saber fazer. Saber executar fundamentos, saber executar os passes, saber executar os dribles, eu desenvolver as partes de habilidades motoras, capacidades físicas, como força, coordenação. Eu ensino o sistema, eu faço com que ele execute o sistema do ataque e da defesa, né? E temos também a parte atitudinal. A parte atitudinal é um todo do que significa para mim quanto cidadão, o que será aplicado na minha vida. Tipo, os princípios e valores éticos e sociais que eu consigo aprender com o desporto. Né? Eu tenho um adversário dentro de quadra, mas esse adversário ele não é o meu inimigo, né? Eu preciso ter um respeito para com ele, é como a gente fala assim, fazer um fair play, né? De todo o jogo em si, de todo o desenvolvimento da modalidade. O que as regras de um jogo podem influenciar na minha vida lá fora da escola, né? Então, essas diretrizes pedagógicas, elas precisam estar englobando isso, né? Eu aprender o que eu saber executar e saber de que forma aplicar isso na minha vida quanto aluno, na minha vida quanto cidadão. Contribuições do ensino do basquete. É importante termos em mente algumas contribuições que o basquetebol ele causa no âmbito escolar. As minhas aulas, elas valorizam a cultura corporal já pré-existente que o aluno traz, né? A minha aula, ela precisa promover a inclusão e não a exclusão, ou até mesmo a autoexclusão. Tem um estudo feito em 2003 por Betim Liz, onde ela diz que a educação física, naquele momento, estava vivendo uma dicotomia. Né? Uma parcela de alunos, eles gostavam da aula de educação física e entendia a importância do conteúdo do esporte na vida deles. E outra parcela de alunos achava já desagradável a aula de educação física. Achava chata e não queria ir. E quando é que ocorre isso, né? Nesse momento? É quando eu começo a promover a exclusão do meu aluno por não ser tão hábil no desenvolvimento do esporte dessa minha aula, né? Então, é por isso que eu digo assim que a gente precisa ter um cuidado na ministração da aula de ver esses pontos, porque o objetivo é a integração. Lembra que eu tinha falado para vocês a parte do conceito? É integrar e socializar esse meu aluno no máximo que eu posso dentro das minhas aulas. Então, eu não posso pegar um conteúdo e simplesmente dar o fundamento por elas, sabe? Não colocar sentido, significação nesta aula, né? Eu posso promover outro ponto da contribuição do basquete também, que a gente deve levar em consideração, é a participação do aluno na minha aula, né? Eu tenho uma aula, se eu paro para ouvir esse meu aluno, de que forma que eu poderia modificar para ser agradável a eles, eu escuto.
modificação de regra, modificação da modalidade. Assim eu vou ter o meu todo, né? Assim eu não vou ser excludente, como o basquete de rendimento se torna excludente, né? E eu preciso também promover a participação de meninos e meninas junto no desenvolvimento do esporte. Quando a gente diz assim, que em 2003 havia essa dicotomia, aí eu pergunto para vocês, nós estamos em 2020. O que mudou de 2003 para 2020? Será que essa dicotomia ela já foi sanada? Será que hoje eu, como professor de educação física, eu consigo fazer uma ministração de uma aula de basquetebol na minha escola, englobando todos os meus alunos de forma satisfatória, sem fazer com que eles se sintam excluídos dessa aula por não serem tão hábeis quanto os outros? Né? Eu acho importante a gente discutir e olhar para esse ponto. Educação física é uma aula muito esperada por todos. O pessoal espera a educação física e não espera outra disciplina. Mas eu, como professor, eu tenho esse compromisso de continuar despertando essa vontade de ficar esperando pela aula de educação física. Eu preciso continuar despertando nesse meu aluno interesse em estar comigo. E para isso, além de eu seguir os padrões, aquelas bases da BNCC durante a minha montagem de aula, eu preciso também escutar esse meu aluno. Eu preciso ter empatia, me colocar no lugar dele e avaliar no lugar dele a minha aula. Né? Eu estou conseguindo abranger todos os meus objetivos dentro dessa aula. Então vamos lá. E agora a gente vai então passar para o slide onde a gente vai ver como desenvolver nossas aulas de educação física. Né? Devemos procurar utilizar métodos e estratégias adequadas, né? Métodos e estratégias adequadas, onde eu possa estar desenvolvendo tanto a parte física, quanto a parte cognitiva, quanto emocional. Lembra das diretrizes que eu falei? Conceitual, procedimental e atitudinal, elas estão entrelaçadas em si. Oportunizar práticas motores diversas, evitando especialização precoce. Tipo, se eu tenho o meu aluno do 5º ano, né, que está variando entre 10 anos, 12 anos, e começa a fazer o basquete de alto rendimento, né? Eu estou privando ele de conhecer outras práticas corporais nesse momento, e o que não é o adequado. Quando a BNCC ela norteia os conteúdos e a forma de você ministrar, ela está te mostrando que os conteúdos eles são ministrados de uma forma crescente, né? Do mais fácil até o mais difícil. Então, para cada momento da etapa, existe... Eu costumo dizer que há o tempo para tudo, né? Então, naquele momento em que a criança está em desenvolvimento, eu preciso aumentar a linguagem dela corporal, a prática da linguagem corporal dela. Eu preciso dar todas as oportunidades possíveis para ela, para que lá na frente ela venha escolher o que ela queira seguir, tá? As atividades, elas pré-desportivas, também precisam ser ministradas como uma forma de variação das práticas motores diversas, tipo corrida, a corrida com mudanças de direção, o passe da bola, a forma de eu passar, a forma de eu receber essa bola, o saltar. Eu estou desenvolvendo as habilidades dela, aumentando o repertório motor dessa criança, estimulando a sua participação dentro
do esporte de uma forma lúdica, de uma forma mais prazerosa. E lógico que introduzir gradativamente o jogo do basquete em si e regras oficiais, não no contexto global, mas o básico. Regras do jogo. As crianças, elas precisam, como eu tinha enfatizado ainda agora, ela precisa ter o aprendizado do básico, né? O aluno, já que é o basquete de âmbito escolar. Então, o que é essas regras básicas? Por exemplo, eu preciso entender o jogo como um todo. Entender. Eu preciso saber o que acontece antes, durante e após a partida de um jogo de basquete. Por exemplo, o antes. Um jogo de basquete, ele não começa quando o árbitro joga a bola para o alto e apita para dar início. Esse jogo, ele começa na hora que eu entro em quadra para buscar o aquecimento da minha equipe. Já está valendo. Durante. O que eu preciso saber durante o jogo? Eu preciso saber o que é falta, para com o meu adversário, que nesse caso eu vou sofrer penalidades. Eu preciso saber que eu preciso manter o respeito para com o meu adversário, né? E após a partida? Após a partida é tudo aquilo que eu aprendi, né, durante o jogo, né, de situações que aconteceram e das decisões tomadas, né, e que servem como um padrão não é padrão, eles servem como um alinhamento do que tu tem para a tua vida, né? O que pode e o que não pode? Não posso, tipo assim, não posso faltar com respeito para com o meu adversário, nem com a arbitragem. Ficaria claro nessa parte a regra mesmo em si, do que é uma falta no adversário, o que é uma falta técnica, o que é uma falta antidesportiva, de que forma vai ser cobrado isso, né? E a gente entra na parte de violações e penalidades. Se eu cometo uma falta técnica, né, será qual a penalidade disso, né? Vai ser revertido para 2 lançamentos e mais posse de bola? Se eu faço uma falta antidesportiva, eu vou ter direito a 2 lances, a posse de bola, ainda vou precisar sair de quadra, porque a antidesportiva é uma das faltas mais violentas do jogo do basquetebol. E aí, então você introduz as regras básicas para ele, para que você possa fazer o jogo de basquete, né, introduzir o jogo de basquete de uma forma recreativa na vida desse aluno. Precisamos fazer algumas orientações de jogo individual para com essas crianças. Tipo assim, eu estou de posse de bola, eu preciso driblar, eu preciso fazer o passe, eu preciso mostrar para ela como que ela deve se comportar dentro de quadra mediante a posse de bola. Prioridades. Quais as prioridades de um jogador no momento do ataque? É organizar a minha equipe para que eu consiga chegar no objetivo, que é converter a cesta. Prioridades de um jogador na defesa. Quando eu digo para o meu aluno assim, basquetebol, normalmente é o que se ouve, né? Basquetebol, é o jogo que a gente ganha se a gente fizer mais cesta, maior número de cestas. Na realidade, não é só isso, né? Eu preciso atacar, eu preciso fazer, sim, as minhas cestas, mas eu preciso também me defender, porque no momento que eu erro, né, uma cesta, eu preciso fazer com que esse meu adversário, ele não tenha também o objetivo dele finalizado. Então, eu preciso estar na minha defesa, eu preciso organizar essa minha defesa, eu preciso orientar o meu aluno para isso, né? E outra coisa, orientações para um jogo coletivo. O basquete, por mais que você tenha uma pessoa, um jogador
que se destaque por ter grandes habilidades, ele não ganha o jogo só. Ele precisa da sua equipe para alcançar os objetivos, né? Então, você precisa ver que o basquetebol ele não é feito por uma estrela, mas sim por 5 estrelas que estão dentro de quadra. E isso, o jogo tem que ser movimentado. Eu preciso entender a importância de cada um desses que estão envolvidos na quadra comigo. O que vai, o que entra no garrafão, né? O meu ala, o meu armador, os meus pivôs. Eu preciso entender a função de cada um para que esse trabalho aconteça da melhor forma possível, de uma forma coletiva. Preciso entender os conceitos básicos de um ataque e de uma defesa, né? A armação, um sistema de defesa para evitar levar a cesta e o ataque para que eu possa alcançar o objetivo de fazer a cesta. E ideias básicas de como o jogo deve ocorrer, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais lúdica, mais ativa, mais participativa do teu aluno. E eu quero finalizar e deixar com vocês uma frase, um pensamento, né? Que diz: a educação física é a porta para a formação social de princípios do educando. É preciso que o professor tenha autonomia para administrar e despertar esses valores no aluno, transformando o meio em que vive. Às vezes, no corre-corre da nossa vida, a gente não consegue ficar atento para a importância do professor dentro da escola. A gente mexe com vidas, né? A gente vai, de alguma forma, influenciar a vida daquele aluno lá fora. E a gente precisa ter esses pontos, refletir esse ponto, justamente para que isso venha aparecer de uma forma bem clara e bem responsável na dinâmica da nossa aula, sabe? No desenvolvimento da nossa aula. É por isso que nós, professores de educação física, somos queridos pelos nossos alunos, ou deveríamos ser, né? Lá na plataforma, vocês vão encontrar alguns livros muito interessantes para serem lidos. Alguns sites e outra coisa. Qualquer coisa, eu vou estar no NEL, junto com os meus outros colegas, sempre dispostos a receber vocês. Quero agradecer desde já o momento disposto para assistir à aula. Espero ter contribuído em alguma coisa com você. Professora Ana Cláudia, obrigada pela oportunidade, né, que ela está à frente do NEL de ministrar a aula. Até logo.